Você quer saber como agir para ser até 4 vezes mais interessante para alguém? Olá, meu nome é Alexander Vogler, eu sou especialista na ciência da sedução e dos relacionamentos e nesse vídeo eu vou te explicar como você pode até quadruplicar o seu nível de interesse e atração para alguém. Para ser interessante, você tem que conduzir conversas interessantes e com um grande conteúdo emocional. Já está mais que comprovado que quando você tenta desesperadamente mostrar para alguém que você é interessante, falando sobre as suas qualidades ou se gabando sobre o que você tem de bom, não irá funcionar muito bem. O que faz alguém ter essa percepção de que você de fato é interessante é o seu nível de interesse que você demonstra por alguém durante uma determinada conversa. Ou seja, para ser interessante, você tem que demonstrar interesse pela outra pessoa. Anteriormente, eu havia falado aqui no canal sobre a importância de você se tornar mestre em fazer as perguntas corretas e ouvir com atenção. Agora eu vou te explicar algumas técnicas que você pode e deve utilizar para conseguir esse efeito. Primeiro, você deve incentivar a pessoa a falar muito. Você deve fazer com que a pessoa contribua 80% da conversa, ou seja, 80% do tempo você vai estar apenas escutando. Já os outros 20% você vai utilizar para criar incentivo para aprofundar a conversa. Em seguida, você vai utilizar o que são chamados ganchos conversacionais, que são ganchos que você utiliza para estender e aprofundar a conversa. Imagina se alguém lhe dissesse o seguinte: meu dia hoje foi muito corrido, mas amanhã vai ser mais tranquilo. Eu estou precisando descansar. Cada pequena parte dessa frase tem oportunidades para você se aprofundar ou pequenos ganchos para você falar mais, como por exemplo: por que foi assim hoje? Como você se sente por seu dia ter sido tão corrido? Porque amanhã vai ser mais leve. Fico feliz em saber que seu dia amanhã vai ser mais tranquilo. O que deseja fazer no seu dia de folga para descansar e recuperar suas energias? Observe que cada uma das perguntas que falei anteriormente refere-se a um trecho específico, ou seja, pegando um gancho conversacional para estender e aprofundar a conversa. Lembre-se de aprofundar a conversa direcionando sempre para assuntos que contenham emoções envolvidas e os sentimentos que a pessoa teve em um contexto mais emocional. Ao usar essa técnica sobre ganchos conversacionais para criar mais profundidade, lembre-se sempre de falar sobre o assunto ou contexto ao qual a pessoa está falando com você. Se você, na primeira oportunidade, já muda para outro assunto, é como se você não desse a menor importância para o que a pessoa acabou de dizer. O terceiro ponto é que você deve sempre utilizar perguntas de final aberto. Perguntas de final aberto são aquelas que a pessoa terá que pensar um pouco mais antes de responder. Portanto, pelo princípio do investimento, ela contribuirá mais pela conversa, desse modo criando mais envolvimento emocional. Um bom exemplo de pergunta de final aberto é: o que você gostaria de fazer nas suas próximas férias? Observe que para responder essa pergunta, a pessoa terá que pensar e refletir um pouco mais, se envolvendo, portanto, e criando mais profundidade emocional nessa conversa que vocês estão tendo. Porém, se você mudar a pergunta para uma pergunta de final fechado, que a resposta pode ser apenas sim ou não, ou ser respondida apenas utilizando uma única palavra ou uma frase curta, o contexto muda completamente. Um exemplo de pergunta de final fechado nesse mesmo contexto de férias seria: você pretende viajar nas suas próximas férias? Observe que a resposta pode ser apenas um sim ou não. Desse modo, você não está conduzindo e fazendo a conversa fluir para criar profundidade e conexão emocional, pois está sendo superficial e não conduzindo adequadamente a conversa entre vocês. Outro modo de criar profundidade sem ficar fazendo perguntas em sequência é fazer um elogio de validação ou um pequeno comentário sobre o que a pessoa acabou de dizer, mostrando que você está prestando atenção e que tem interesse pelo que ela disse. Por exemplo, se a pessoa disser: amanhã eu tenho uma reunião importante, você pode dizer algo do tipo: puxa, que ótimo, estou torcendo por você. Você vai sair muito bem, porque você é muito competente. Ao utilizar perguntas, elogios e afirmações, você vai estar determinando o ritmo, a direção e os aspectos emocionais da conversa. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te falar sobre os 2 erros mais comuns que as pessoas cometem para conduzir conversas profundas e interessantes e que você deve evitar. O primeiro é agir no modo entrevista, ficar fazendo uma série de perguntas em sequência, fazendo com que a outra pessoa sinta que você está investigando e entrevistando e não conduzindo a conversa. Portanto, você deve evitar fazer várias perguntas em sequência, devendo intercalar com as afirmações e validação tal qual eu falei anteriormente. E o segundo erro mais comum é simplesmente mudar de assunto depois que a pessoa termina de falar.
não dando a menor atenção para o que ela disse, agindo como se estivesse apenas esperando a sua vez de falar. Lembre-se que sempre que você conduz conversas interessantes, criando profundidade e contexto emocional, você consegue trazer poderosas emoções e um nível de profundidade que pode fazer com que você seja até 4 vezes mais interessante e mais atraente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você deseja se aprofundar na arte e ciência da sedução, é simples, basta clicar aqui no link da descrição que eu vou entrar em contato com você através do seu e-mail. Lembre-se de deixar o seu curtir e o seu comentário sobre os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal e eu quero te convidar para fazer parte desse movimento em prol da sedução e de melhores relacionamentos. Para isso, basta você compartilhar esse vídeo. Desse modo, você vai estar patrocinando e ajudando esse canal a crescer. Para colher resultados de verdade, basta pegar esse conhecimento e colocar em prática. Lembre-se hoje e sempre, você é um artista e o mundo é seu palco. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!